Eu ia falar para você tocar o Deus Está Aqui. O pessoal gosta. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. É Deus quem nos ama eternamente. Arruma o que nós bagunçamos. Causa alegria onde nós mesmos nos afligimos. Nos guia quando nós nos perdemos. Ele faz isso por seu caráter e sua bondade, mantendo constantemente a nós, pobres pessoas pecadoras, como suas filhas. Com essas palavras de Paul Gerhardt, saúdo vocês que celebram conosco este 5º domingo da Páscoa, domingo também chamado Cantate. O lema bíblico dessa semana encontramos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, onde lemos: Jesus Cristo diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Invoquemos em conjunto a presença de Deus, do Trino Deus, cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer
estou para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam com vocês. Amém. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esse encontro com Deus. Diante de Deus, nós nos colocamos assim como nós estamos, alegres ou tristes, com ânimo ou desânimo, com os corpos e mentes cansados ou descansados, com esperança e otimismo ou desesperança e pessimismo. Seja como for, Deus nos acolhe em seus braços e se alegra com a nossa presença. Amém. Hoje estamos transmitindo este culto ao vivo. Esperamos que tudo corra bem, mas nós pedimos compreensão caso aconteça algum imprevisto. Também vamos aprender, a partir de hoje, essa nova metodologia. Convido para cantarmos Sua Presença é Real. Sua presença é real, aqui neste lugar. 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 Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus. E ao dizer isso, ele nos convida a segui-lo, mas nem sempre o fazemos. Em muitos momentos, em muitas situações, preferimos seguir nossos próprios caminhos, conduzir a nossa vida sem pedir pela sabedoria divina. Não fomos leais e faltamos com a verdade. Olhemos para nós, olhemos para nossas vidas, reconheçamos onde e como falhamos e peçamos perdão a Deus. Nós faremos isso de forma individual e silenciosa. Oremos.
Reconhecemos, Deus de amor, que longe de Ti nada somos, longe de Ti nada podemos. Reconhecemos, assim como o apóstolo Paulo, que sem Ti não fazemos o bem que desejamos, mas o mal que não queremos. Por isso, com humildade, nós Te suplicamos cantando. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Alivia nossa angústia, responde o nosso clamor. Concede o Teu perdão, ouve nossa oração. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Alivia nossa angústia, responde o nosso clamor, concede o Teu perdão, ouve nossa oração. E assim diz o Senhor: mas eu me lembrarei da minha aliança, feita contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Por meio de Cristo, Deus nos oferece nova chance de vida, e por isso posso anunciar a toda pessoa que verdadeiramente se arrepende o perdão dos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quanto vale uma vida? Quanto vale o amor? Não tem preço? Respondemos prontamente. Então, por que há tanta morte? Por que jovens escolhem o caminho das drogas e do tráfico? Por que mulheres são assassinadas por terem decidido dar o fim a um relacionamento abusivo e violento? Porque não nos sensibiliza a dor de quem perdeu um ente querido? Porque insistimos em compactuar com a corrupção? Porque somos negligentes com a nossa saúde e a nossa vida? Negligentes com a saúde e a vida das outras pessoas? Porque a guerra, a doença, a fome, a miséria nos é indiferente. Choro, lágrima e dor são vistos e ouvidos nos quatro cantos da terra. Piedade clamamos ao Senhor. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação.
Apesar de tudo, apesar de nós, Deus ouve o nosso pedido de socorro, porque Deus inclina os seus ouvidos aos nossos clamores. Atendamos o convite do salmista. Louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde, mas responde quando gritam por socorro. A Deus rendamos toda a honra, toda a glória, cantando. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurretor dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, suplicamos, venha a nós através do Teu Santo Espírito, para que nós possamos reunir nossos pensamentos em torno da palavra que agora vamos ouvir. E que esta palavra vença a nossa resistência diante do Teu convite, de Tua oferta de salvação. Que Tua palavra nos motive para viver de forma responsável, compartilhando o amor que de Ti recebemos. Isso pedimos por Cristo, Teu Filho, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina hoje e sempre. Amém. Nos preparando para a liturgia da palavra, cantamos A Lei do Senhor é Perfeita, o Salmo 19.
restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ouçamos a primeira leitura bíblica prevista para este domingo, que encontramos em 1 João, capítulo 4, versículos 7 até 21. 1 João, capítulo 4, versículos 7 até 21. 1 João é bem no final da Bíblia e lá nós lemos: Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. E nós vivemos, e nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com Ele. E Ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor
que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Aclamemos o Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista João, capítulo 15, versículos 1 a 8. João, capítulo 15, versículos 1 a 8, onde lemos: Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos, que são juntados e jogados no fogo onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Até aqui, palavras do Senhor. Louvado sejas, Cristo. Que a graça e a paz de nosso Deus estejam conosco neste momento. Amém.
Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, houve uma época em que eu dizia que eu gostaria que no céu tivesse uma grande parreira, um grande parreiral, onde eu pudesse ficar embaixo e comer tantas uvas quanto eu quisesse. Nessa época, a uva era a minha fruta preferida. Por isso eu fiquei muito feliz quando eu cheguei em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, a minha primeira paróquia, e vi que havia uma parreira plantada no quintal da casa pastoral. Já me via colhendo aquelas uvas, comendo aquelas uvas. E quando eu cheguei lá, era pleno janeiro, mas só havia alguns poucos e mirrados cachos de uva. E minha alegria durou muito pouco. Algum tempo depois, aquela parreira teve que ser cortada fora porque não dava fruto. Esse texto do Evangelho de João, que ouvimos há pouco, me faz lembrar daquela parreira e da expectativa e frustração que eu tive em relação a ela. Esse texto de João, ele faz parte de um bloco que nós chamamos de palavras de despedida de Jesus. Se a gente olha aos textos anteriores, vai ver que Jesus havia ceado com seus discípulos pela última vez, também com suas discípulas, e antes de ir ao Getsêmani, onde seria preso e depois condenado e morto, ele ainda disse algumas palavras para seus discípulos e para suas discípulas. A primeira leitura, sim, o texto parece ser um texto de juízo. Ou você está comigo e tem a minha proteção, amor e salvação, ou você está contra mim e por isso está fora e será condenado ao fogo do inferno. Isso parece à primeira vista. Mas será que é isso mesmo que Jesus quis dizer nesse texto? Ou melhor, será que é só isso que ele quis dizer? Será que alguém que estava prestes a passar pelo que Jesus passaria, que estava se despedindo de seus discípulos, de suas discípulas, de seus amigos, de suas amigas, ou como Jesus disse em outra oportunidade, de seus irmãos, de suas irmãs, pessoas com que ele amava, com quem ele tinha compartilhado a vida nos últimos 3 anos, colocaria seus amigos, suas amigas, dessa forma, contra a parede? Será que tendo a oportunidade de consolar, de fortalecer aquelas pessoas, Jesus preferiu nos últimos momentos deixá-las mais amedrontadas, mais angustiadas? Será que Jesus agiu de forma tão cruel poucos minutos antes de ser preso, de ser condenado e morto? Será mesmo? Tenho pensado muito sobre isso e enquanto preparava essa prédica, eu me imaginei ali, junto à mesa com Jesus, entre os discípulos, entre as discípulas. Ouvindo essas palavras, ouvindo ele dizer que naquele grupo havia alguém que o trairia. Fazendo isso sem condenar. Ele nem apontou o dedo. Judas é que se auto-entregou. Eu ouço o mestre dizendo a Pedro que ele o negaria 3 vezes. Mas nem por isso excluiu ou expulsou Pedro. Isso me faz duvidar, então, de que essas palavras, essa parábola sobre das uvas da parreira, que essas palavras não foram ditas para coagir e para amedrontar. O que as discípulas e os discípulos necessitavam naquele momento era de palavras de ânimo e de encorajamento, de incentivo para seguirem adiante. Quando eu leio esse texto, então,
eu leio nas entrelinhas Jesus dizendo: veja, eu compreendo a situação de vocês, compreendo que não está fácil, também digo que não será fácil, porque nós já vimos isso antes na história do povo de Israel no Antigo Testamento. E por isso sempre de novo, profetas e profetisas foram enviadas para orientar, para admoestar o povo do caminho perigoso que estavam seguindo. Agora eu estou aqui, eu, o Messias, o Filho de Deus, e quero prevenir vocês do que irão enfrentar. Cuidado. Cuidado, porque haverá momentos em que vocês precisarão fazer escolhas. E fazer escolhas, às vezes, é bastante complicado. Mesmo sabendo que o caminho mais fácil, a resposta mais simples, nem sempre é a melhor, vocês sentirão a tentação de seguir por esse caminho. Mas com o tempo vocês vão perceber que se meteram em uma grande furada. Muitas vezes, então, não haverá mais tempo para buscar uma saída. É assim que eu ouço essas palavras de Jesus. Isso tem lógica para vocês? Faz sentido? Soa familiar? Quantas e quantas vezes nós não agimos assim, não é mesmo? E por isso uma relação, seja de amizade, de namoro, ou uma relação matrimonial acaba porque nós optamos pela mentira, optamos pela traição, pela imposição da nossa vontade ou então pela violência. E por isso, muitas vezes, perdemos o emprego, vamos mal no negócio, passamos e fazemos outras pessoas ou nossos familiares passarem dificuldades. Por isso ninguém quer a nossa companhia, ninguém nos quer por perto e nós vivemos na mais absoluta solidão. Por optarmos pelo caminho errado, muitas vezes somos executados, somos mortos. E quando assim vivemos, nós somos como galhos secos, parasitas que só sugam a seiva ou que nem isso fazem. Galhos secos, galhos sem vida, galhos que são arrancados, jogados fora, queimados. E é contra isso que Jesus previne seus discípulos, suas discípulas daquela época e hoje. Jesus não quer que sejamos galhos secos, galhos sem vida. Diferente de mim, que não fiz nada para aquela parreira plantada no quintal da casa em São Luís Gonzaga, que não buscou ajuda, não buscou conselho, orientação para ver como poderia salvar aquela parreira. Deus, através de Jesus e através do Espírito Santo, nos dá sempre de novo uma nova chance. Ele nos poda, Ele nos limpa, Ele nos cuida. Na esperança de que nós sigamos os passos de Jesus. Que nós saibamos discernir os caminhos, na esperança de que nós produzamos frutos, na esperança de que nossas vidas tenham sentido, algum sentido, e que a nossa memória, que a nossa vida, nossa história, não termine na sepultura. E que grande oportunidade Deus nos dá
E quando Ele faz isso, Ele faz com muito carinho. Ele faz com muito amor. Que grande ensinamento. Que grande ensinamento essa história contada por Jesus nos dá, não é verdade? Nós temos muito que pensar ao longo dessa semana. Temos muito que refletir, olhar no espelho e ver a nossa imagem para decidir, para avaliar o caminho que nós estamos tomando, o caminho pelo qual nós estamos caminhando, se é o caminho que nos leva à salvação, ou se é o caminho que nos afasta de Jesus. Se a nossa união está com Jesus, ou se somos como galhos secos, que para nada mais servem, somente para serem cortados e atirados no fogo. E que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos acompanhe e nos encoraje nesse processo de fazer essa avaliação. E que a graça e o amor de Deus, que superam todo o nosso entendimento, guardem nossos corações, mentes e lábios em Cristo Jesus. Amém. E com toda a cristandade da terra, confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos. Uma planta necessita da chuva e da terra bem fértil para não secar. A videira que produz uva doce precisa ser limpa para frutificar. Somos planta-ramos da videira em flor, carentes do cuidado de um bom agricultor. Deus nos alimenta para o bem crescer, é a fonte necessária para viver. Voa ave bem confiante, se lança no espaço, abre as asas, livre pelo ar. Da nascente brota a fonte, o riacho percorre o seu leito, vai parar no mar. Somos caminhantes prontos para amar, enquanto a liberdade pela fé nos faz voar. Deus nos acompanha, é nossa salvação, Ele
Oremos. Deus amado, nós percebemos diariamente a Tua presença entre nós e hoje, aqui em Teu nome, reunidos, reunidas, nós queremos expressar a nossa gratidão. Nós te damos graças, ó Deus, por Tua proteção e por Teu amor, Teu conforto, Teu consolo, pelo alimento que sacia a nossa fome, pela água que sacia a nossa sede, pelo trabalho que realizamos, pela ajuda que recebemos ou pudemos ofertar, pela casa que nos abriga, pelas pessoas amigas que conosco caminham, pela família que é nosso porto seguro, pelo sol, pela chuva. Te damos graças por mais um ano de vida que concedeste a tantos irmãos, tantas irmãs nossas. Graças, Senhor, nós rendemos graças pela vida. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em nossos corações e mentes, trazemos a preocupação, a dor e o sofrimento, a dificuldade que nós, ou pessoas queridas e próximas a nós, estão enfrentando. São situações que necessitam de Tua atenção e bênção especiais. Pedimos, Deus da paz, por todas as pessoas e famílias. Pedimos pelas mulheres, crianças e adolescentes vítimas da violência. Pedimos pelas milhares de pessoas que, devido à pandemia, ausência de uma política social justa e à ganância, estão vivendo na mais absoluta miséria. Pedimos pelas pessoas que perderam seu trabalho e se sentem inseguras em relação ao dia de amanhã. Pedimos por quem com muito custo tem mantido seu negócio aberto. Ajude-nos a encontrar formas concretas de ajudar essas pessoas. E em nossas comunidades e ao nosso redor há quem sofre, quem chore e lamente a morte de um ente querido, vítima de violência, de doença, de acidente ou de morte natural. Que não nos esquivemos de oferecer um ombro amigo ou um ouvido atento. Sê Deus com as pessoas enfermas. Tu conheces cada uma. Sabe seus nomes, sabe de suas dores. Fortalece e cura seus corpos enfermos. Acompanha, encoraja, consola, fortalece e guia também seus familiares. Sê com as equipes de saúde de nosso país, do nosso mundo, que exercem seu trabalho até a exaustão. Ilumina cientistas que pesquisam sobre o vírus da Covid-19, do câncer, AIDS e tantas outras enfermidades que acometem o teu povo. Abençoa também, Senhor, as nossas vidas. Protege-nos de todo o mal. Afasta de nós, Deus, todo o perigo. Ajude-nos a resistir às tentações. Por Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Eu convido a estender as mãos para receber a bênção que vem de Deus. Que a ousadia do Espírito de Deus te transforme. Que a doçura do seu Espírito te dirija. Que os dons de teu Espírito te capacitem para servi-lo e adorá-lo agora e sempre. E que assim te abençoe, te guarde e proteja o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Essa transmissão foi possível porque contamos com a ajuda, o apoio de uma equipe, Emerson, Shafila Holtz, conduzindo, cuidando do celular que está filmando, Eloá tocando, cantando, Vitor Gerhard Abranches também acompanhando com baixo, Eusineia Wutke no notebook passando as músicas. Estiveram também conosco a Céssia e o seu Pedro. Gratidão pela presença de vocês. Nós desejamos uma abençoada semana. Cuidem-se, cuidem dos seus queridos, das suas queridas. Sirvam a Deus com muita alegria. E terminamos cantando Bênçãos Virão sobre Ti. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Uma abençoada semana e até o próximo culto.